concurseiros, minhas amigas concurseiras, tudo bem com vocês? Acredito que estão bem animados quanto aos nossos estudos. E para dar sequência, nesta aula nós iremos abordar orações subordinadas substantivas. Conceito de subordinação. A subordinação trata da relação de dependência entre termos e orações. Então, vamos tratar desta dependência, dessa subordinação. Olha só, se você tem um chefe, há uma relação de subordinação entre você, que é subordinado, que é um empregado, e o teu chefe. Então, você é subordinado a ele. Existe uma relação de dependência. Ok? Então é isso que é a subordinação. Essa dependência, uma oração depende da outra. Não obstante, fique sabendo que para os concursos o que importa de verdade é a subordinação entre as orações. Então, o que mais pesa em termos de concurso público, em prova de concurso público, é a subordinação entre as orações. Então, subordinação traz consigo uma dependência. Os alunos estavam temerosos de que a prova viesse em um nível difícil. Olha só, existe uma dependência. Os alunos estavam temerosos, mas temerosos de quê? De que a prova viesse em um nível difícil. Essa parte em vermelha, ela é subordinada à oração principal. Os alunos sentem-se confiantes. Por que eles se sentem confiantes? Porque mantém constância nos estudos. Então essa parte vermelha, ela tem uma relação de dependência com a parte principal. Quando eles precisam de ajuda, o professor sempre busca ajudá-los. Houve um deslocamento da oração principal para o final, mas mesmo assim ainda há esta relação de dependência. Então perceba que a oração principal precisa de um complemento. Por sua vez, a oração subordinada exerce função sintática de complemento nominal, um termo integrante, completando a principal. Essa relação é de dependência, portanto, de subordinação. Voltando na frase, os alunos que mantêm constância nos estudos sentem-se confiantes. Notou que a parte em vermelho é um termo acessório da oração, adjunto adnominal. A oração em vermelho exerce função de adjunto adnominal, pois também está determinando um substantivo. Quem? Alunos. Percebe-se também que a oração principal não depende dela. Por outro lado, a subordinada depende da principal, pois ela é como um termo acessório, isto é, depende da existência da principal para ampliar a sua estrutura. Então note só, essa parte em vermelho é uma oração que ela é dependente dessa parte em negrito, por ser um acessório, um termo acessório, portanto ela é dependente, existe uma dependência, existe uma subordinação em relação à oração principal. Após analisar de forma bem rápida essas três orações, nós podemos concluir que existem orações subordinadas que complementam, que completam a principal, e existem orações subordinadas acessórias, ampliando, determinando a principal. Resumindo, existem três tipos de orações subordinadas: as substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Então, para esta aula, nós vamos focar nas orações subordinadas substantivas. Vamos em frente? As orações subordinadas substantivas são chamadas assim porque exercem função sintática própria de substantivo em relação à oração principal, isto é, elas exercem função sintática de sujeito, predicativo, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto e outros mais. São iniciadas pelas conjunções integrantes que ou se,
Quero que você perceba sempre o seguinte: as orações substantivas exercem função típica de substantivo. Por isso, a correspondência entre uma oração substantiva e um termo substantivo é visível. Olha só, vamos a alguns exemplos. Primeiro exemplo, sujeito. Hoje se anunciou sua aposentadoria. Hoje se anunciou que ele se aposentará. Então, hoje se anunciou sua aposentadoria. Trouxe esse substantivo subordinado à oração principal, sua aposentadoria. Um predicativo. O anúncio lamentável era a aposentadoria dele. Olha só, esse predicativo traz esta subordinação, novamente, à oração principal. O anúncio lamentável era o quê? Era que ele se aposentaria. Objeto direto. Ninguém desejou sua aposentadoria. O objeto direto vem aí porque ele não está preposicionado. Não existe uma preposição entre a oração principal e sua aposentadoria. Ninguém desejou sua aposentadoria. Como objeto indireto. Avisei-o de sua aposentadoria. Aqui já vem o objeto preposicionado, caracterizando que ele é um objeto indireto. Essa parte substantivada de sua aposentadoria tem subordinação com o verbo avisei-o. Complemento nominal. Estava receoso de sua aposentadoria. De sua aposentadoria está subordinada à oração principal. Estava receoso de quê? De sua aposentadoria. Aposto. Hoje o atleta só deseja isto, sua aposentadoria. Um aposto explicativo trazendo essa subordinação à oração principal. Orações subordinadas, substantivas, objetivas, diretas. Funcionam como objeto direto da oração principal. Pessoal, lembre-se sempre, objeto direto, ele não vem com preposição, não virá preposicionado. Sempre, sempre. É muito fácil da gente assimilar isso aí. Esperamos que você aprenda português. Esperamos o quê? Esperamos isso, que você aprenda. Não sabemos se haverá aula. Mais uma vez, trouxe o objeto direto sem preposição. Orações subordinadas, substantivas, objetivas, indiretas. Olha só, tivemos as objetivas diretas, que elas vieram sem preposição. Agora nós temos a oração objetiva indireta. Funcionam como objeto indireto da oração principal, a qual apresenta o verbo transitivo indireto ou um verbo transitivo direto ou indireto. Não te informaram de que o concurso seria este mês? Então, de preposição ligando estas duas orações, a oração principal e a oração acessória, ou seja, a oração subordinada. Então, estas são as orações objetivas indiretas. Por quê? Porque vem preposicionada. O professor insiste em que eu tenho de estudar mais. Olha só, a preposição em ligando estas duas orações, principal e a subordinada, a dependente. Não resisti a que tu me ajudaste. Mais uma vez, a preposição ligando as orações. Preposição a. E você analise as 3 últimas frases, vê se você consegue chegar e fechar este raciocínio. Orações subordinadas, substantiva, completivas, nominais. Funcionam como complemento nominal da oração principal, a qual apresenta um nome, normalmente substantivo ou adjetivo, exigindo um complemento, olha só, preposicionado. Eu estou falando desde a primeira aula para que vocês memorizem, decorem, escreva na testa, na mão, no braço, na perna, no coração, mas escreva em algum lugar que você lembre as preposições. Preposições. Vai por mim que você passa de ano, vai por mim que você passa nesse concurso, mas não deixe de memorizar estas preposições. Elas tinham certeza de, olha só,
A preposição, esse complemento, ele vem preposicionado. Isso está complementando o quê? É acessório do quê? Da primeira oração. Elas tinham certeza do quê? De que você aceitaria minha sugestão. Não tinha certeza se aceitaria minha sugestão. Olha só, esse se ligando a oração principal com a oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. O fato de que, esse de, preposição, o fato de que ela se classificou me alegrou muito. Fiz menção a que você tinha passado na minha tentativa, esse a, preposição. O alerta para que os banhistas evitassem o local das pedras foi ignorado. Olha o para aí, preposição, ligando essas duas orações, tá? Então, esse complemento nominal, que ele complementa a oração principal, o alerta, para que era o alerta? Para que os banhistas evitassem o local das pedras, foi ignorado. Orações subordinadas, substantivas apositivas. Funciona como aposto da principal. Vem normalmente separadas por 2 pontos, vírgula ou travessão. Quero apenas uma coisa, que aprenda português. Então é um aposto separado da oração principal por 2 pontos, tá? Quero apenas o quê? Que aprenda português. Tenho um grande sonho, que você aprenda português. O aposto separado por vírgula. A minha vontade que você aprenda português se realizou. O aposto está separado por 2 travessões. Um aposto explicativo está explicando: a minha vontade se realizou. Que vontade? Que você aprenda português. Bom, pessoas, por aqui nós terminamos as orações subordinadas substantivas. Depois nós voltamos na próxima aula com a oração subordinada adjetiva. Ok? Um abraço, fique com Deus, que Deus abençoe vocês.